Bom dia a todos que estão online. Estamos hoje aqui para apresentar mais um Cargo Chronicles para vocês, para discutir um pouquinho esse tema, que acho que é um tema tão importante para nós nesse mercado de gerenciamento de risco, transporte, armazenamento de cargas, né? Hoje, para contar um pouquinho de uma novidade, a gente está com uma situação meio inusitada, né? Meu nome é Fábio Marton, eu sou o diretor da Overhaul Brasil, é a primeira vez que eu estou apresentando o Cargo Chronicles, então me desculpem por qualquer eventual falha nessa apresentação, eu não tenho a destreza que o Reginaldo Catarino tem, né, para esse tipo de apresentação, e hoje o Catarino ele está conosco como um convidado, né, o Catarino não mais fala agora como overhaul, mas ele fala como guard center, então nós o trouxemos como convidado, uma vez que desde o primeiro Cargo Chronicles ele apresenta esse programa, né? Então nós trouxemos ele é todos vocês sabem de toda a capacidade do Catarino aí, de consolidar, de concentrar informações, então o trouxemos como convidado para esse evento. Quer falar alguma coisa, Catarino? Sim, Fábio. Primeiro, dar um bom dia a todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui com a audiência, com você, Fábio, com o time aí que está nos bastidores apoiando e fazendo rodar, né? Citar o nome da Tamires principalmente. E agradecer, Fábio, vocês por me convidar, por deixar a gente estar aqui, participar, contribuir, dizer que é sempre um prazer e que a gente está sempre trabalhando em conjunto, né? Acho que é uma parceria que vai além de qualquer CNPJ, mas falando pela Guard Center, a Guard Center com certeza, como companhia, é uma companhia que está sempre à disposição para colaborar e participar. Então, eu agradeço muito em meu nome pelas palavras respeitosas e carinhosas que você trouxe, mas falo também em nome da minha nova casa, que está muito feliz de também ser reconhecida e poder estar aqui com a Overhaul, uma grande empresa especialista nesse ramo de gestão de riscos e análise de informações. Obrigado. Eu que agradeço, Catarina. Agradeço você, agradeço a Guard Center, né, por essa disponibilidade, né? E eu prometo que eu não vou compartilhar aquela foto nossa numa reunião de 20 anos atrás, onde todo mundo era novinho, né? Melhor não, melhor não, melhor não, Melhor porque não. eu sou como vinho, né? Os anos passaram e eu fiquei bem melhor. Bom, vamos lá, dando sequência no nosso tema, né? Entrando aí no assunto de roubo de cargas e falando um pouco da análise espacial do roubo de cargas, né? O Sul e Sudeste ele continua com a maior parcela dos roubos de carga no Brasil, né? Sul-Sudeste e uma parte do Centro-Oeste, né? Concentrando ali quase 95% dos eventos de roubo de carga no segundo trimestre de 2025, né? Lembrando que nesse quadrante estão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre eles, né? Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, né? Quando a gente olha para o Nordeste teve quase 5% ali das atividades criminosas relacionadas a roubo de carga, né? Mas representou uma queda de 3,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, né? Então, daqui a gente conclui que 98% de todos os roubos de carga que ocorrem no país, eles estão concentrados nessas regiões, né? Sul, Sudeste e Nordeste, né? Sendo o Sudeste, que nem a gente falou ali acima pouco, com 81% de todos esses eventos, né? Bom, passando para o próximo slide aqui, quando a gente olha isso por estados da federação, que nem eu comentei ali há pouco, né? São Paulo e Rio de Janeiro encabeçam isso com 36% e 33%, respectivamente. E aqui vale uma parte, né? São Paulo e Rio de Janeiro são as zonas econômicas mais importantes do país, né? Então é natural que a movimentação de cargas atraia para essas regiões uma oportunidade maior também para o roubo de cargas, o que faça com que eles despontem.
Na sequência, vem Minas Gerais, Pernambuco e Paraná, com 10%, 6% e 5%, respectivamente, e os outros 5 estados, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, com 1% cada um. Os demais 5% estão distribuídos em todos os estados da federação que não foram citados aqui, né? Bom, quando a gente olha para o roubo de carga no próximo slide, né, para a análise temporal do roubo de carga, nós temos a grande parcela disso, aí 85% acontecendo nos dias da semana, entre segunda e sexta-feira, tendo um pico dessa atividade de 73% entre terça e sexta. Quando a gente olha esses eventos distribuídos por horário, 36% acontecem entre meia-noite e 6 da manhã, 33% entre 6 e meio-dia, e um pico de eventos, se a gente isolar esse range, entre 4 e 10 da manhã, que vai chegar a 41% das incidências de roubo de carga. Tipos de mercadoria, né? Nós continuamos aí com 5 tipos de mercadoria mais roubados, entre alimentos e bebida, despontando alimentos e bebida aí com quase 40%, né? Com 38%. Veículos e autopeças, 14%, seguido por diversos e tabaco, ambos com 9%, e eletrônicos com 6%. Alimentos, portanto, continua sendo um dos bens mais procurados aí, devido à sua fácil distribuição e venda de mercadoria nos mercados informais, né? Peças têm como alvo dos criminosos autopeças, baterias e pneus, e veículos, os veículos de luxo. Roubo de diversos é um tipo de roubo que historicamente é alto no Brasil e está muito relacionado a serviços mistos e cargas e encomendas, né? Tabaco, principalmente cigarros, também historicamente é muito procurado pelos criminosos. E quando a gente olha para eletrônicos, a gente está falando principalmente ali de computadores, telefones celulares e consoles. Quando a gente olha para a tipificação do evento do roubo de carga, né, do evento penal, a gente vai ter do que considera-se roubo de carga, né, mas agora separando por tipificação do evento, a gente vai ter o roubo de carga aparecendo em 84,6%, lembrando que o roubo de carga é o roubo com grave ameaça, né, onde existe uma abordagem ali para a subtração da carga, né? O furto, 13,1%, o roubo em instalações, 2,1%, e a fraude, que é quando você tem um envolvimento de qualquer pessoa aí ligada ao processo, né? Processo logístico, que está de alguma maneira facilitando ou intermediando informações ou manipulando informações internas, ele vai aparecer ali com apenas 0,2%, né? Bom, esses são os números do segundo quarter, do segundo trimestre de 2025. E agora, abrindo a perguntas, eu vou começar com algumas para o nosso convidado Reginaldo Catarino, né? Catarino, quais são as principais mudanças nos métodos de roubo de carga observadas no primeiro semestre de 2025? E como essas tendências elas podem moldar as estratégias de segurança para o segundo semestre? Fábio, boa pergunta, né? Olhando para os relatórios, né, do primeiro semestre, né, o Overall publicou um relatório para o primeiro trimestre e um para o segundo trimestre. Comparando essas informações, que deu para perceber o seguinte: é claro que, como você mesmo comentou ali nos slides, a questão do roubo de carga envolvendo o assalto a mão armada e etc., ele sempre tem um número maior, né? Mas a estatística detectou ali uma mudança em relação ao furto e à fraude. E a gente sabe que, por exemplo, no caso da fraude, né, que ela seria alguém que trabalha dentro da cadeia do transporte, participou de alguma forma, foi detectado uma facilitação, uma participação junto com a quadrilha para acontecer o roubo. Isso é difícil detectar. Já
a gente vê muito em todos esses fóruns de roubo de carga, inclusive quando tem as autoridades, os delegados, eles comentam, né, o quanto eles têm dificuldade de enquadrar as pessoas que participam e fazem isso, em formação de quadrilha, em tipificações mais críticas, e isso acaba não sendo registrado, né? Entra como furto ou entra como roubo, quando mesmo alguém participou. Então, quando a gente pega uma estatística que ela detecta variação, mudança nisso, apesar de ser sutil, a variação ser pequena, e o que está sendo detectado ser pequeno, isso pode sugerir, não muito numa análise quantitativa, mas qualitativo, que está se intensificando a questão das pessoas participarem, né? E a mesma coisa no furto, né? O furto, muitas das vezes ele acontece com a intenção do desvio da carga, com alguém que participou do roubo, mas a polícia não conseguiu enquadrar, e aí registrou como furto. Então, no fim, que eu olho para isso nesses anos que a gente tem de experiência trabalhando com roubo de carga? A gente está criando uma série de camadas de proteção, olhando para quadrilha altamente especializada, e é o caso do Brasil, mas no fim do dia, muito começa a se perder, e pode se perder muito mais, por não usar outras camadas de proteção, né? Saindo dos modelos tradicionais de background check, né, que buscam ali fazer aquela análise que só tem intenção de atender questões securitárias, a gente deveria estar olhando por uma análise interna mais forte, trabalhando campanhas que mostrem para as pessoas que isso é crime, e que não é por aí que, né, trabalha a parte de ética, de moral. Então, eu acho que a gente tem um caminho grande aí para esse segundo semestre, a partir de a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vai estar criando uma camada de proteção, várias camadas de proteção, vários equipamentos para proteger o veículo, e no fim, dentro da cadeia, desde quem recebe, separa, embarca, transporta, de alguma forma está prejudicando, dando informação para facilitando que o evento aconteça, ou até executando e roubando, né, furtando parte do produto. Então, acho que aqui está se confirmando algumas coisas que a gente sabe, mas o que eu chamo a atenção a gente sabe, já ouviu sobre isso, mas a gente muda a forma de trabalhar, ou só segue o tal do PGR lá para atender a questão de seguro, que aí a gente fica preso naquilo e não consegue mudar a realidade prática. Legal. Então, deixa eu ver se eu entendi bem a tua explicação. O número de fraudes com participação externa, existe uma suspeita que ele é maior do que ele realmente aparece, certo? E agora isso começa a aparecer um pouquinho mais nos números ali de fraude. Exatamente. E talvez olhar para os processos internos das empresas ali, tanto de controle de informação, segregação de informação, mas não só o background check, nem você falou, na contratação, seja o caminho para a gente ser mais assertivo combatendo esse tipo de crime, porque é um dos mais difíceis de comprovar, certo? É mais ou menos por essa linha, então. Acho que por aí, Fábio, acho que por aí sim. É um início, né? Aí tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas acho que é um início. Perfeito. Catarino, considerando a análise temporal, quais são os dias e horários da semana de maior risco para roubo de carga em 2025 e como essa dinâmica pode influenciar o planejamento logístico para o segundo semestre? Olhando para os relatórios, para os dados, Fábio, assim, e amigos da audiência, a gente sabe, né, que os dias da semana ali, segunda, terça a sexta-feira, é a maior concentração, né, de eventos, porque isso leva muito em consideração também a dinâmica do próprio transporte. Agora, o que me chamou a atenção na análise é a questão de horário, né? O relatório coloca lá os eventos manhã, tarde, noite, madrugada e tal, mas quando a gente olha para a questão que envolve a madrugada e a manhã, a gente no relatório passado, ele indicava já uma concentração diferente, que os eventos estavam se concentrando muito entre 5 da manhã e 10 da manhã. 31% dos eventos foram detectados nessa faixa, né? E aí eu olhei e falei, puxa vida, isso já tem uma certa concentração. Só que aí a gente olha agora nesse relatório, olhando para o segundo trimestre, essa concentração ela muda, né? Ela vai para 4 da manhã às 10 da manhã. Então, e
Só que agora não tem 31%, tem 41% dos eventos. Então, a gente sabe que está trabalhando com uma amostra de dados do overhaul é muito significativa, tem uma quantidade de dados muito grande, não é uma amostra pequena, é uma amostra de muita relevância. E aí, quando a gente olha para a amostra novamente, e ela mostra essa concentração 2 vezes com essa tendência, a gente nota que realmente que essa questão dos roubos acontecerem no reinício de viagem, normal, que pelo que está falando aqui, 4, 5 da manhã, né, ou o roubo aconteceu no pernoite, foi detectado no início da manhã e foi avisado, mas a gente nota essa tendência, né, de 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, os eventos estarem acontecendo. Ou seja, início, reinício de viagem. Então, o veículo, novamente, na maioria das vezes, sendo pego parado e nessa faixa de horário. Então, acho que é um ponto ali no planejamento logístico, realmente olhar como proteger essas viagens, essas cargas. Porque se eu escolho melhor a rota onde eu vou trabalhar e eu tenho pontos seguros para os motoristas pararem e pernoitarem, eu melhoro o meu negócio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não tirar a flexibilidade da gestão logística, porque, no fim, a gente tem que fazer gestão de risco para cooperar e ter uma boa logística, um bom transporte, né? E não o contrário. Então, travar a operação de transporte e logística não é o caminho, né? A gente fala isso, todo mundo acha óbvio, mas na prática, quando a gente coloca uma série de regras no PGR, a gente está fazendo isso. A gente está atrapalhando a operação logística. A gente se torna uma interferência. Mas eu acho que estudar as possíveis flexibilidades para que se consiga operar bem e ter uma capacidade de eficiência alta no transporte, mas pensando que eu tenho que monitorar esses eventos de parada, reinício, contato com o motorista, ter algum tipo de segurança nesses locais de parada, usar tecnologias, tanto aqui, onde a gente está falando de análise temporal e dessa questão de horário, e poderia falar também da questão do furto, hoje a disponibilidade de vídeo monitoramento é muito grande, mas o que a gente vê é a ausência do uso correto do vídeo monitoramento, sem ter tecnologia, sem ter um analytics que detecte e que dispare ações automáticas, né, que não dependa de uma pessoa, de um operador para agir, né? Os sistemas independentes e automáticos de resposta a incidentes, que são utilizados em várias indústrias, né? E a gente também usa, né? A gente pensa hoje que o integrador comando automático é isso, mas precisa intensificar essa visão para atuar nesse foco. Então, olhar para essa faixa de horário e que nessa faixa de horário pode estar concentrando o furto, né? Quando a gente junta as duas informações e que as fraudes estão sendo detectadas a partir desses horários, que é um horário normalmente de baixa visibilidade, reinício de viagem, troca de turno dentro da operação do gerenciamento de risco e centrais de controle de tráfego das transportadoras. Então, a gente olhar para isso de uma forma diferente. Maravilha, meu caro. Como sempre, a tua capacidade de análise de dados aí é algo invejável, né? Porque leva a gente a crer que segurança não é sentimento, né? Segurança é matemática, segurança é algo objetivo e concreto, né? E trabalhando com isso, a gente sempre consegue bons resultados. E continuando nessa linha de dados, quais são os tipos de produtos mais visados pelos criminosos em 2025 e como as empresas podem se adaptar para proteger essas cargas, pensando que a gente ainda tem basicamente 6 meses do ano, 5 meses do ano para acontecer, né? Acho que quando a gente olha para tipos de cargas, aí é uma questão pessoal minha, na minha cabeça, eu vejo 2 grupos, assim, né? Dois clusters, bem claros, não claros, porque na minha cabeça, né, não posso dizer que é uma coisa óbvia nem clara, mas no meu julgamento, assim, você tem um cluster que tem cargas que elas não têm um valor agregado alto, mas elas têm uma disponibilidade de receptação muito fácil no mercado, porque a população está carente, o custo está muito alto, e aí é aquele ver e agir, né? Eu vou lá, roubo e vendo muito rápido, que é por isso que nos últimos anos, né, os últimos 2 anos, e esse ano está sendo igual, alimentos e bebidas está sendo muito roubado, né? E aí o nível de especialização do roubo de alimentos e bebidas não é tão sofisticado assim. Não é uma quadrilha tão sofisticada. Autopeças, veículos autopeças, a gente vê a mesma dinâmica. Porque hoje a manutenção dos veículos fica muito caro, a frota já não é muito nova, então os veículos são roubados, as peças são para ser, na gíria, cortado e para serem vendidos.
Essa dinâmica sempre tem acontecido. Agora, o que eu olhei em 2025, que eu acho que já vem um pouco do ano passado, em 2024, essa tendência vem levemente se agravando. São cargas mais especializadas. O tabaco, se você citou, né, Fábio, que vem aumentando o roubo dele, é uma carga muito ligada à falsificação também. Então, roubo e falsificação estão muito juntos, né? Mas a gente nota, e ele subiu 2,3 pontos percentuais, né? 2,3, eu acho que foi isso que eu vi no material. Mas a gente vê o eletrônico também, agora subindo 1,6. A gente está no momento que o país atravessa, e não só o Brasil, o mundo atravessando um momento crítico, no Brasil, uma questão de economia difícil, custo de vida muito alto, e aí começa o roubo de eletrônico se agravar, né? Celulares, computadores. E nessa dinâmica, a gente começa a ver o crime organizado olhando isso como oportunidade. E aqui é um roubo de um outro cluster, que quem executa com informação. Olha lá a gente falando, o senso de impunidade, a falta de valores morais levando as pessoas a falar, cara, eu não vou roubar, não vou furtar, mas eu vou ganhar um dinheirinho dando informação. E está tudo bem. E não deveria ser assim, né? E aí começa esse roubo de eletrônico e de tabaco também ligado às operações de e-commerce, tabaco não, desculpa, os roubos de eletrônicos e outros produtos dentro da operação de e-commerce, que é melhor no início da manhã, onde os veículos estão cheios e não entregaram ainda, e eu consigo pegar esse produto. E outros produtos que acabam indo nessa linha, que são expostos devido ao valor agregado, por exemplo, quando a gente fala de defensivos agrícolas e de medicamentos. Quem rouba defensivos agrícolas sabe o que está fazendo, sabe qual é o tipo de produto que precisa. Num veículo tem mais de um tipo e não são todos que são necessários, precisa de informação. No caso do medicamento, é a mesma coisa. Os medicamentos estão sendo roubados dentro das farmácias, estão sendo roubados dentro dos hospitais. Os defensivos agrícolas dentro dos distribuidores. Então, eu acho que é uma dinâmica bastante interessante olhar que quem tem um baixo número de eventos por ano de cargas especializadas com medicamentos, defensivos agrícolas e eletrônicos, não acho que a tendência é aumentar a quantidade. Vai aumentar pouco, já nesse segundo semestre, na minha visão. Aumenta, mas aumenta pouco a quantidade. A questão é, eles vão roubar, do ponto de vista deles, é ruim essa palavra, eles vão roubar melhor. Eles vão pegar cargas cada vez mais caras. Então, se a tendência do transporte é consolidar para ganhar eficiência e reduzir o custo do frete em relação à receita total, a tendência é o bandido, nesses casos, trabalhar de uma forma muito mais focada e conseguir pegar as cargas de maior valor agregado. E aí mais camadas de segurança se tornam muito importante, né? Proteger muito isso. Então, saber quem eu estou contratando, as pessoas que estão em toda a operação, não é só fazer background check de motorista, que a gente faz para seguro, é ter uma segurança muito melhor estruturada, né? Ao ponto de ser rápido a reação em campo, se necessário for, e em muitos casos, o veículo, inclusive, além da segurança eletrônica, acompanhado de reação de campo, para que torne até a ação mais difícil do bandido. Legal. Vamos entrar agora nas perguntas das pessoas que nos acompanham hoje nesse Cargo Chronicles, né? E depois eu tenho mais uma ali antes da gente fechar, para a gente falar um pouco de cenários futuros, né? Mas vamos começar a olhar agora. Bom, a gente tem uma pergunta do Yuri Lima. Considerando esse cenário e a sofisticação das quadrilhas, como vocês avaliam a adoção de soluções de prova de vida, como reconhecimento facial ativo ou passivo, biometria digital, validação por geolocalização e integração com APIs antifraudes, como mecanismos eficazes de prevenção no transporte rodoviário? Existe alguma iniciativa concreta do setor ou órgão regulador incentivando a padronização dessas tecnologias na cadeia logística? Você quer que eu comente, Fábio, ou você quer comentar? Eu vou deixar para você essa, Catarina. Tá, não vou deixar a tua vida fácil como convidado, não. Tá bom. Gente, assim, o que eu vejo, tá, Yuri e demais pessoas, hoje isso já existe se a gente pensar em disponibilidade de mercado, né? Existem tecnologias hoje oferecendo, né, e já são empregados. Eu visitei um grande operador logístico que ele tem veículos que dentro deles já tem a câmera que acompanha o motorista para fins
de prevenção de acidente também, né? Se ele estiver com sono, estiver fadigado, etc. Mas também verifica se o motorista está acompanhado de alguém, se houve algum tipo de abordagem, a câmera já detecta e gera alarme. Câmera atrás do veículo e do lado do veículo que vai lendo placas. E essas placas vão sendo consultadas para saber se é uma placa de veículo roubado ou que possa dizer o seguinte: puxa, pela imagem, a inteligência artificial está dizendo que é uma caminhonete, mas com essa placa não é uma caminhonete. Às vezes não dá para conhecer o modelo do carro. Ah, não, a câmera não pega o modelo do carro, eu vi. Ela pega a placa e fala, é um SUV. Poxa, mas o carro que está com essa placa não é um SUV. Então ele consegue fazer esse tipo de comparação automática. E aí já gera, falando, olha, estamos sendo perseguidos, ou tem um carro acompanhando, que pode ser um carro roubado. Então, esse tipo de tecnologia está sendo empregada. Mas ainda eu vi cargas de valores muito altos, acima de 7, 8 milhões essas cargas, 15 milhões, eu vi cargas de 40 milhões de medicamentos, e que o veículo, inclusive, todo blindado e com toda essa tecnologia. Então, isso está disponível, né? Mas esse caso que eu vi, a empresa, ela estava muito bem preparada para usar essas tecnologias, está, né, muito bem preparada para usar essas tecnologias, reagir. Então, requer de uma das mãos um grande investimento e do outro uma quebra de paradigma mental, que eu não faço mais a gestão de riscos baseada em transferir risco para seguro. Eu faço gestão de risco baseado no meu negócio. Porque provavelmente, para fins de seguro, não vale a pena essa companhia fazer todo esse investimento e fazer todo esse controle. Mas, quando eles pensam do tamanho dos clientes que eles têm, do quanto eles ganham clientes porque eles têm esse tipo de capacidade no Brasil, isso se torna um diferencial de negócio. Então, a gente lembrar que transferir risco, fazer seguro, é uma forma de tratar risco. Quando a empresa assume que a gestão de riscos ela é parte integrante da cadeia de suprimentos para gerar valor, para proteger valor, muda tudo. Ela não está preocupada com seguro. A empresa faz isso porque faz parte do negócio dela. Então, Yuri e demais pessoas aqui, meu pensamento é: tem que ter dinheiro para investir hoje para fazer esse tipo de coisa. Tirando a blindagem, só a parte de tecnologia que está ali, ela é um investimento relativamente alto, sim, mas que vale muito a pena. Mas, do outro lado, não adianta colocar se não tem software de analytics, não tem pessoas capacitadas para monitorar também, né? Esse tipo de ferramenta. E falando de governo, o governo tem hoje projetos de leis. Um deles é criar um sistema nacional de monitoramento de carga, integrado a mudanças que estão acontecendo dentro da estrutura do governo, voltadas a acompanhar, né, o flagrante delito, de forma que o roubo aconteceu, se a carga é monitorada, mesmo que depois de um dia que seja, a quadrilha seja presa, se a carga era monitorada, vai continuar sendo flagrante. Então, isso muda também, um outro projeto de lei que muda a penalização por roubo de carga. Então, tem uma série de movimentos acontecendo no país que ajudarão nisso que a gente está falando, né? Mas são coisas que estão tramitando e estão tramitando bem, frente a outros projetos que são importantes para o país em outras áreas de economia, meio ambiente, que não tem relatores nesses projetos, e no caso do que a gente está falando aqui, até de forma rápida, olhando para a dinâmica ali no Congresso, esses projetos eles foram colocados, já estão com relatores, né? Então, acho que tem esperança, sabe? Vamos para a próxima pergunta. Como gerente de riscos, quais medidas preventivas estratégicas de mitigação você considera mais eficazes para lidar com o crescente problema do roubo de carga no Brasil, considerando os diferentes cenários regionais e o impacto na cadeia logística? Olha, cara, eu acho que o primeiro grande, acho que eu pensaria realmente em três grandes pilares, né, de como que eu trabalharia essa questão de gestão de risco na cadeia de suprimentos. Tem uma dinâmica que fala o seguinte, né? Se eu pensar em tipificar risco em cadeia de suprimentos, o Tanuri, se eu não me engano, ele coloca que eu tenho três grandes tipos de riscos, né? Os atrasos, as rupturas e as questões que envolvem informações, né? As distorções. Então,
Quando eu olho para a cadeia, ao invés de eu olhar para o roubo de carga, eu olharia o seguinte, né? Onde eu tenho furto e roubo de carga que afeta a cadeia em produção de atrasos. Se eu entendo isso de forma clara, que isso vai atrasar a cadeia, né? Eu vou ter o roubo de carga e esse roubo de carga não vai permitir que alguém receba essa carga, que alguém manipule uma matéria-prima que vai atrasar a produção. E qual o impacto disso? Então eu vou ter uma das mãos esse caminho. No outra mão, eu vou ver todas as medidas que eu vou colocar de gestão de riscos, elas não podem produzir atrasos. Então isso é estratégico e a gente não faz. Então muitas das vezes a gente propõe medidas que a gente não consegue implantar. Porque o remédio dói mais do que a doença. A mesma coisa quando fala da ruptura. Às vezes compreender que uma carga que está vindo para o Brasil, está chegando no porto, e se ela não chegar, ela não vai para o mercado e as pessoas não vão ter acesso à compra. Ou eu vou parar uma produção, o impacto disso é gigantesco. Quando eu compreendo isso e vejo esse tamanho de impacto, a solução que eu vou colocar, ela tem um custo muito baixo frente a uma ruptura que pode ser gerada numa cadeia. Então, olhando para esse cenário, acho que falta para a gente levar a nossa forma de analisar o risco de roubo de carga para uma análise conectada com logística e cadeia, e não só o valor da carga e a quantidade de carga e quantas vezes aconteceram. Isso, na minha cabeça, é uma mudança que a gente precisaria caminhar, não só do ponto de vista das gerenciadoras de riscos, das corretoras e seguradoras, mas também da própria cadeia, quando a gente fala dos líderes de cadeias, que muitas vezes são as indústrias, os distribuidores, os transportadores, operadores logísticos. Então, acho que eu olharia para essa mudança. Aí a gente teria uma abordagem um pouco mais coerente e estratégica entre custo e benefício, né? E aí, quando olha para o que eu falei de distorção, que é a parte de informação, que eu acho que é um item que poderia ser o início de tudo, que a gente não trabalha. A gente não olha para a distorção, né, para compreender os diversos problemas que tem com a informação. E que muitas das vezes, quem está vazando informação que a gente está falando aqui no relatório, está vazando porque a gente faz tudo no WhatsApp sem proteção, faz tudo por e-mail, copia um monte de gente que não precisa, deixa documentação das cargas em escaninhos, imposto de combustível. E a gente teve um caso aqui emblemático, né, quando eu estava trabalhando com vocês no Overhaul, que foi uma carga roubada em Santos, que toda a documentação do que chegava no porto, os motoristas paravam numa barraca de uma senhora que vendia sucos, lanches, e ela tinha um armarinho, aí o pessoal ia lá, deixava as pastas com a documentação, que qualquer um tinha acesso. E aí teve um container de 4, 5 milhões de euros desviado de uma forma vergonhosa para a gente brasileiro, para o exterior, né, pela falta de controle. Então, o risco de distorção, ele precisa ser olhado, e a gente olha pouco, né? E aí o terceiro pilar é a gente entender que tecnologia é muito importante, mas o fator humano é primordial. O quanto a gente para e prepara as pessoas que estão na ponta para operar, né? Então, cada vez mais a gente discute custo do serviço, baixa o custo do serviço, isso obriga a pagar salário baixo, isso obriga não conseguir fazer contratação e, depois que contrata, desenvolver as pessoas para acompanhar toda a capacidade de inteligência em tecnologia que já existe, sabe? Então, acho que passa um pouco por esses caminhos, né? Acho que eu falei demais, né? Não. Muito pelo contrário. Nós temos uma pergunta aqui do Amaro Neto, né? Como devemos abordar novos parceiros de transporte para evitar problema com o transporte? Quais documentos devemos solicitar para análise, apólice, certificações? Quais os procedimentos são considerados para análise de perfil de seus motoristas? Então, Amaro, hoje não é uma crítica, né? É um ponto de vista só. A gente acaba tendo uma dinâmica de fazer o background check muito voltado, né, a analisar pontos que talvez antes, eu estou mais de 20 anos nesse mercado, e isso já devia existir há 10 anos, então estou falando de 30 anos de uma mesma dinâmica, né? E talvez quando a gente olha para analisar a questão do background check, analisar as pessoas, analisar a documentação, a gente talvez pudesse
olhar para um outro viés, que é acompanhar o comportamento, né? Ter uma visão mais de análise comportamental do que de análises de documentos, de fatos. É sair de uma visão muito determinística, né, do é e não é, e para o que é provável. Porque se a gente tem pessoas que trabalham nas operações, e vez por outra, elas estão sempre dando sinais de comportamentos inadequados, seja na direção, seja em rede social, seja em frequência de alguma forma, está aparecendo nos eventos. Então, existe uma série de variáveis que podem ser desenhadas e a gente vai começar a analisar. E aquelas pessoas que estão se apresentando no negócio, e não é só o motorista, né? Não é só o motorista. O motorista hoje leva o país nas costas, literalmente, né? Uma classe que a gente tem que olhar para ela com muito carinho, né? E com muito respeito. E olhar para toda a cadeia e começar a olhar e falar o seguinte: essas pessoas que estão dentro, recebendo a carga, fazendo separação, fazendo carregamento, trabalhando dentro da programação, quais comportamentos a gente precisa olhar com mais cuidado e começar a limitar, né, pensando numa visão de controles internos e de gestão de riscos, eu preciso limitar acesso à informação desnecessária. Eu posso criar double checks, né, segregação de função, para que eu crie, eu diminua o senso de impunidade também. Que se eu fizer alguma coisa errada, ninguém vai ver, ninguém vai detectar. Então, eu iria por outros caminhos, sabe? E não simplesmente ficar acompanhando e listando e criando uma regra de está autorizado ou não está autorizado, pode carregar e não pode carregar. Eu acho que a gente precisa mudar a dinâmica de como que isso é acompanhado, né? Acho que a instrução também é uma parte super importante. O quanto a gente instrui, o quanto a gente sensibiliza, o quanto a gente se aproxima do motorista, principalmente, mas também do restante que está na cadeia, para falar de comportamento, para falar de ética, de integridade, de ambiente íntegro. Então, acho que tudo isso é mais importante na minha cabeça do que essa dinâmica que a gente tem hoje, só de cadastro, só de olhar documento, coisa do gênero. É meu ponto, é minha visão, sabe? Perfeito. Qual é o impacto do roubo de última milha de farma? Essa pergunta é muito interessante. Eu tive contato nos últimos meses com a Bradmex, com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, e a gente estava debatendo isso, a preocupação que os distribuidores têm hoje, né, com essa questão do roubo de carga, com a questão da segurança, né? E a gente, né, pelo menos na minha experiência, no contexto onde eu estou, a gente sempre tratou a questão do roubo de carga, da segurança de cadeia, com a indústria, né, com os grandes fabricantes e alguns distribuidores, né, maiores. Agora, quando a gente olha para esse universo da última milha, é um debate discutir, inclusive, a questão de mapear a frequência, onde e como isso acontece, as melhores ferramentas. Aqui acho que tem um mundo de oportunidade para quem está ouvindo e dar uma olhada e apoiar essa parte, mas falando especificamente do impacto, o impacto financeiro é super relevante. A operação de distribuição ali, ela tem uma sensibilidade a custo muito alta, né? Então, as margens dessa operação são baixíssimas. Agora, com certeza, esse impacto, muitas das vezes, ele passa por questões graves sociais, né? Muitos desses medicamentos estão sendo entregues na ponta, eles precisam chegar numa mesa de cirurgia, eles estão chegando para um hospital para as pessoas serem atendidas. Não chegar esse medicamento significa que um paciente pode vir a óbito. E a gente está preocupado com o valor da carga e com o seguro, o que não deveria existir nessa conversa, né? Quanto custa a carga e se vai pagar ou não seguro. Isso é irrelevante. A gente está falando que uma pessoa pode vir a óbito. Um hospital pode não ter medicamentos básicos importantes para receber pessoas que estão chegando na emergência, porque a carga foi roubada. E o pior disso, né? A carga roubada, ela está intimamente conectada com a falsificação. Então, seja em grande escala, que acontece, ou em pequena escala, e que pode chegar no hospital, chegar na farmácia, uma carga, um produto
fora de condição segura para consumo. Então, os impactos são bem maiores que o valor da carga, envolvimento com seguro, isso se torna totalmente irrelevante. Onde eu acho que nós, que somos especialistas em gestão de risco, que prestamos esse tipo de serviço, deveríamos ter quase que a obrigação de pensar e agir de forma muito diferente, sabe? Percebo que nos últimos relatórios sempre havia previsão sobre tendências de crescimento e diminuição das ocorrências de roubos de cargas. Em tempos de subnotificação por parte do Estado, é essencial ter dados de instituições como Overhaul. Para 2025, qual a previsão dos senhores quanto a 2024, que foi um ano de queda nos números? Abraços. Abraços também para quem fez a pergunta. Acho que quando a gente... Primeiro, obrigado. Acho que em nome do Overhaul, eu acho que eu posso falar obrigado, que eu trabalhei bastante tempo fazendo essas análises. Agora não sou eu mais, mas trabalhei bastante tempo fazendo. Isso aí é a dificuldade de coletar esses números, de transformar esses dados coletados numa amostra confiável, né? E o grande ponto é que a Overhaul, quando coleta o dado, ela considera qualquer evento de subtração ou de desvio da destinação da carga como roubo. As autoridades, elas trabalham com diferentes parâmetros para tipificar que é um roubo de carga. Então, eu não sei se existe notificação, sendo bem honesto, e quando eu olho para isso, muitas das vezes, eles estão olhando para políticas para desenvolvimento de políticas públicas de segurança. Então, cada estado... aqui no meu estado, eu não vou mais registrar roubo de carga de moto como roubo de carga. Porque dentro da estratégia de segurança, o roubo na moto, seja do celular ou seja de carga, vai ser coibido com a mesma estratégia da polícia. Então, eles mudam a tipificação por uma necessidade de adaptar as estratégias de segurança. Mas quem está aqui, nós somos empresas privadas, né? A gente está preocupado em estudar o fenômeno. Então, quando a gente pega a forma que eles registram, isso não nos ajuda em 100%. Então, acho que quando a gente está discutindo aqui a amostra do Overhaul, a gente está olhando para uma análise que não ajuda também muito quem está trabalhando com a política pública. Eu já conversei com eles. A nossa informação é complementar para eles. Ela não serviria 100% para eles também. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é legal, que eu queria trazer essa visão, né? Que eu discuti muito isso com a autoridade. E aí, quando a gente olha para a tendência, acho que o Brasil ele pode passar daqui para frente agora por uma mudança do cenário de roubo de carga. Aí um viés pessoal, né? Eu não sei se eu tenho razão nas minhas análises, é que a segurança em geral no Brasil pode necessitar cada vez mais de atenção, porque a gente está entrando, e não só o Brasil, tem uma questão global, cada vez mais um cenário em que o acesso à renda das pessoas vai ficando cada vez mais difícil, o custo de vida está ficando cada vez maior, por uma questão de crise. E normalmente, não quer dizer que isso vá acontecer, mas normalmente, em cenários de agravamento do contexto econômico, e quando a gente fala, né, da vida das pessoas no dia a dia, né, ela poder comer ovo, as pessoas não estão podendo comprar ovo, as pessoas não estão podendo comprar roupa, roupa simples do dia a dia. Quando isso começa a acontecer, normalmente a situação de insegurança se agrava. E aí o crime aumenta em várias vertentes. E nesse cenário pode ser que por um viés qualitativo, essas mudanças estão acontecendo no ambiente microeconômico, né, na economia do dia a dia, leve até um aumento de roubo de carga. Se olhar por tendência dos últimos anos, 2025 vai ficar com um número parecido com 2024. Mas a gente não pode considerar só a análise quant, que tem uma linha de tendência de leve queda. Então, num cenário projetivo, uma leve queda de 2024 em relação a 2025. Isso pode variar um pouquinho para cima, pode cair um pouquinho mais do que esperado. Então, ficaria igual, um pouquinho menor. Se subir, subiria muito pouco. 24 e 25 fica muito parelho, que é o que tem acontecido numa análise quant.
Mas se a gente pensar em outras variáveis, como é o cenário que nós estamos vivenciando, a gente pode enfrentar um momento de agravamento, né? Então, acho que a gente tem a obrigação de se preparar para isso, né? E acompanhar o cenário, e se isso mudar, a gente ter resposta rápida. Maravilha, meu caro. Então, para fechar, se você pudesse resumir aí de maneira sucinta quais são os possíveis cenários para o segundo semestre de 2025, quais seriam eles, Reginaldo? Fábio, difícil a pergunta, mas eu acho que a gente olha assim, uma dinâmica de crime organizado mais especializado, né, mais focado, né? O crime organizado tem cada vez mais aprendido que a lavagem de dinheiro, o roubo de cargas, são práticas que são muito lucrativas. São muito lucrativas, né? Dentre outras, mas essas duas eles têm aprendido muito isso, né? E com isso eles acabam sendo mais sofisticados na forma de atuar. E aí, como eu falei, aí é um viés pessoal, né? Você tem um cluster que são cargas de menor valor agregado, que é para roubar e vender rápido, que não tem muita dificuldade de escoamento. Isso faz o giro, né? Assim como nas nossas empresas, a gente tem aqueles produtos, aqueles serviços que são para pagar a conta, né, do mês, né? Que é para pagar o custo fixo. Eles estão pensando da mesma forma. E tem aquele produto e serviço da empresa que a gente trabalha, tem um ciclo mais difícil de vender, que a gente vende com preço melhor e tem uma margem maior. Eles também têm. Quando a gente olha, a gente falou aqui do eletroeletrônico, que está começando a voltar a tendência, falamos de medicamento, defensivo agrícola, o tabaco já está, né, ali, né, aumentando faz um tempo. Então, esse cenário, ele, na minha cabeça, vai se agravando. E isso vai juntando com outras coisas. Qual que é a faixa de horário onde é melhor de atuar? De 4 a 10 da manhã, porque eu pego os veículos quando é e-commerce cheio, porque o veículo está parado para refeição, para reinício de pernoite, eu abordo, até que o modelo que a gente tem, né, de rastrear por alerta, né, por exceção, eu não reiniciou, eu vou checar o que aconteceu. Quando eu vou checar, já foi. Pego o motorista no posto, que parou para tomar café, saiu da viagem, 6 da manhã, parou para tomar café às 8h30, 9 horas. A hora que ele para, ele é abordado. E ele tem que parar, porque ele já esperou para carregar um tempão, ele está cansado, ele saiu, ele precisa parar. E até a lei ele deve parar. Mas quando ele para, ele é abordado no posto, porque os locais de parada não são seguros. Então, isso tende a aumentar. E aí ele é abordado, nenhuma regra de segurança foi quebrada, gerenciadora nenhuma detecta. Quando ele reinicia a viagem, ele reinicia abordado. Quando ele desvia a rota e para, gera tudo quanto é alerta. Só que em 10 minutos, a carga já foi roubada. Porque o cara já abordou, vai parar 10, 20 quilômetros à frente, num lugar onde já está um outro caminhão esperando, se for o caso, já estoura tudo, bate a carga, gera alerta, gera tudo, e como que reage? Como que reage? Aí a gente tem isca para recuperar a carga. Eles sabem que tem a isca, porque vazou a informação para eles, eles acham a isca e largam no caminhão, e a carga foi levada. Então essa tendência, na minha cabeça, uma dinâmica inteligente pelo lado deles vai acontecer. E a gente tem que repensar que se a estrutura rígida de PGR, que existe por uma questão regulatória devido ao seguro, ela protege de verdade o risco, né? E às vezes não. Então, estou trazendo, acho que essa visão ela deve seguir, sabe, na minha cabeça. Então, eu acho que ter uma capacidade de adaptabilidade, de ter uma inteligência mais acionável, de acompanhamento, é muito importante para que a gente não tenha muitos eventos e, quando acontecer, a gente tenha velocidade de corrigir para não acontecer na sequência outro. Acho que está num momento de repensar se as práticas do passado vai nos ajudar para o futuro. Porque não tem mais a quantidade de evento que tinha antes, a dinâmica dos roubos é diferente, nem a legislação mais protege. A pessoa participou do roubo, você entra na delegacia, entra o boletim de ocorrência como furto. A pessoa até fala, não, realmente, eu tirei a carga, fui eu estava precisando. E não foi, ele fez aquilo para uma quadrilha, mas ele não vai denunciar a quadrilha. E a partir dali a legislação não ajuda, né? Quem é advogado sabe melhor que eu isso. É o que os delegados têm explicado. Então a gente tem uma dinâmica para o segundo semestre, que a gente tem desafios aí com Black Friday,
Dia das Crianças, Natal, para quem está com varejo, e aí a antecipação, né? Meses antes desses eventos, dessas datas, tem todo o movimento de abastecimento para esses eventos, né? E eu acho que a gente tem que repensar os cenários aí de como proteger as cadeias. Legal, obrigado, Catarino. Você falou em 10 minutos aí, eu lembrei que no começo o Amaro Neto, ele faz um comentário sobre isso, né? Sobre um roubo de uma carga de fechaduras que em 10 minutos desengatam cavalo e carreta e foi, né? Então você estava falando aí da velocidade, da forma como as quadrilhas se articulam e no começo a gente teve um comentário sobre isso, né? Reforçando aí essa visão, né? E aí, Fábio, é aquela história que o overhaul prega muito, né? Ter múltiplas camadas de proteção. Você tem que ter uma camada de proteção antes do embarque, de compreensão, proteção dos dados do embarque, que eu falei de analisar muito o comportamento, não só do motorista, mas de toda a cadeia, para saber quem está operando ali. Aí, na hora do embarque, saber que a carga embarcou e embarcou numa sequência boa. O que é sequência boa? Às vezes é um caminhão baú, pega o produto que é o mais caro, que é o mais complicado, e coloca perto da porta de embarque. Né? Então, até a sequência de carregamento, desde que eu possa colocar no final. Porque se for uma entrega fracionada, que a logística precisa entregar aquela carga primeiro, a logística é mais importante, mas eu tenho que criar uma porta protegida. Se a carga for muito cara, para não ser estourada no meio da estrada e em 10 minutos ser levada. Então, olha a barreira de proteção. Eu preciso pôr essa carga na frente porque eu preciso entregar primeiro, eu não posso atrapalhar a logística. Então, o caminhão tem que ter uma porta muito mais preparada para não ser estourada facilmente, não só uma trava de baú convencional. Do outro lado, em alguns momentos, eu vou ter que pôr isca para recuperar a carga. E aí é um ponto de vista, né? Usar cada camada para aquilo que ela precisa. A isca, ela é para a fase de recuperação e não para a fase de monitoramento. E a gente vê esse equívoco no mercado. Então, use cada camada para aquilo que ela entrega valor. Se eu vou colocar câmera, eu coloco câmera, mas eu tenho que ter analytics. E quem monitora esse sistema, normalmente, às vezes, não dá para ser o mesmo operador que monitora o convencional do rastreamento que a gente tem com as diversas tecnologias integradores. Então, você precisa de um outro tipo de perfil de pessoa. Do outro lado, em muitos dos casos, para retardar o evento ou para até evitar o uso da escolta. Porque dependendo do tipo de carga, valor e tipo de quadrilha, não vai querer embate com a escolta. Então ela não vai, a escolta não precisa ter confronto, mas ele não quer o embate, então ele não vai abordar. Dependendo do tipo de carga, ele vai abordar a escolta. Mas quando ele abordar a escolta, se você tem um bom trabalho de monitoramento da escolta, você já está sabendo que a carga vai começar a ser roubada, porque ele vai abordar a escolta primeiro. Então, usar múltiplas camadas e saber para que você está usando as camadas, né? E aí você evita que o roubo aconteça em 10 minutos. Mas isso começa lá no planejamento. Não é na hora do embarque, nem na hora que está monitorando. O monitoramento, o rastreamento é uma ferramenta fantástica, mas ela não é o gerenciamento de risco. E eu acho que é nisso que a gente se engana quando aposta tudo e só se preocupa com o monitoramento e esquece de fazer a gestão de risco de uma forma mais wide. Meu caro, é interessante, né? Porque quando a gente acompanha a evolução da área de segurança, né? A gente consegue fazer uma analogia clara, né? No passado acreditava-se que você tomar remédio resolvia o problema da doença, né? Desde que o remédio fosse específico. Hoje você olha para o estilo de vida, né? Perfeito. Que culminou naquele problema. A segurança caminha idem, né? Não é mais só a proteção, mas sim o conjunto como um todo, desde o começo da informação ali, do começo da necessidade, que vai gerar toda a cadeia, até a entrega final, com um estilo de segurança, processos adequados e as ferramentas aplicadas corretamente àquela necessidade, considerando o risco, considerando a entrega em si, considerando as necessidades da logística, que é o que vão trazer sucesso aí nesse combate ao roubo de carga, né? Perfeito. Catarino, gostaria de agradecer você como um grande amigo aí, de longa data e pelo tempo que a gente trabalhou junto também aqui no Overhaul. Gostaria de agradecer a Guard Center por disponibilizar você para convidado nesse momento. Na primeira edição, você como convidado. E já vou te falar que a gente vai convidar você outras vezes, tá? Não vai pensando que você vai se livrar da gente, não, que não vai ser simples assim. E agradecer a todos que participaram, todos que enviaram perguntas, comentários. Eu acho que
todos juntos discutindo esse tema é o que efetivamente vai fazer com que nós possamos crescer nosso conhecimento e, crescendo nosso conhecimento, ter medidas que realmente desenvolvam mais segurança, que tragam mais segurança para a cadeia logística e que, no fim, as pessoas recebam no horário programado aquilo que elas compraram, né? Acho que o grande intuito, no fim do dia, é isso, né? Então, Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela participação e muito obrigado a todos que estiveram presentes. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau, pessoal.